rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil... Bom dia, Paulo Gastal Neto e os nossos amigos da Rádio Universidade. Durante esse final de semana, a União Africana de Nações completou 50 anos. A organização, composta por 54 nações africanas, celebrou a data em Addis Abeba, a sua sede e a capital da Etiópia. E a regra dita que os anfitriões ofereçam o bolo da festa. Nesse caso, entretanto, a história foi bem diferente. O bolo, os salgadinhos e tudo mais foram levados por uma convidada, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Durante a festa, Dilma anunciou algo que, para um brasileiro trabalhador, é absolutamente injustificável. O governo brasileiro está perdoando 900 milhões de dólares, ou cerca de 2 bilhões de reais, da dívida de 12 países africanos. A dívida é resultante, na maioria dos casos, de empréstimos feitos nos anos 70. A medida absurda beneficia os seguintes países: Costa do Marfim, Gabão, República da Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, Tanzânia e Zâmbia. E ainda na Etiópia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o Brasil vai revisar ou perdoar a dívida de 12 países africanos. No total, a renúncia é de quase 900 milhões de dólares. Entre os beneficiados estão Congo, Tanzânia, Costa do Marfim, Gabão e Senegal. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na comemoração dos 50 anos da União Africana. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil já perdoou a dívida de 9 países africanos e está em negociação para fazer o mesmo em relação a outros 3. No total, são quase 900 milhões de dólares. Com esta medida, o BNDES pode, por exemplo, financiar projetos nestes países. O Brasil, que tinha um conjunto de dívidas com os países africanos, né, que eram devedores do Brasil desde a década de 70, 80, nós viemos sistematicamente resolvendo esses problemas para poder ter uma relação agora muito mais efetiva. Daí porque temos encaminhado o perdão de dívidas, né? Não é a dívida integral, mas é parte da dívida. A presidenta ainda anunciou que a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, vai se transformar numa agência internacional de comércio para a América Latina e a África. Essa agência ela tem por objetivo, né, criar um mecanismo através do qual as iniciativas que o Brasil toma não tenham de passar por outros órgãos multilaterais. Você pode até fazer em parceria com a ONU, mas geralmente as ações nossas na África são executadas por uma dessas agências internacionais e não por nós diretamente, apesar de ser com recursos nossos. Daí porque essa agência internacional de cooperação, de comércio e investimento com os países africanos. Mas eu gostaria também, senhor presidente, aproveitando os 3 minutos que me restam, de fazer uma rápida abordagem sobre outro fato que teve grande impacto na opinião pública brasileira nos últimos dias. O anúncio feito pela presidente Dilma na África, por ocasião dos 50 anos da União Africana, do perdão de dívida externa de 12 países africanos no valor de 840 milhões de reais. Há que se discutir as razões desse perdão, sim. Mas, preliminarmente, discute-se o procedimento adotado. Cabe ao Senado, primeiramente a Comissão de Assuntos Econômicos, depois o plenário da Casa, aprovar ou rejeitar proposta do Executivo referente ao perdão de dívida. Neste caso, a presidente anunciou como fato consumado, ou seja, o Brasil está perdoando a dívida de 12 países africanos, no valor de 840 milhões de reais. Mas a presidente estaria autorizada legalmente
a fazer esse anúncio como se fosse um fato consumado, é evidente que o governo tem plena confiança no comportamento da base aliada no Senado Federal. Nunca teve dificuldade, sempre aprovou o que desejou. E, nesse caso, certamente conta com a condescendência da base aliada para aprovar aquilo que já foi anunciado como um fato consumado. Ou seja, coloca o Senado Federal, mais uma vez, como a casa da chancela, a casa do aval sem discussão, a casa do amém. Tem-se como definitivo que o Senado Federal dirá sim às propostas do Executivo de perdão dessas dívidas aos países africanos. Portanto, nesta hora, sem discutir questão de mérito, sem discutir as razões desse perdão, nós temos que discutir o respeito ao Senado Federal. E, neste caso, respeito não houve. O que há é a submissão exigida. O que há é a definição, o conceito de que o Senado existe para chancelar as imposições do Poder Executivo. Nosso ouvinte desavisado pode pensar: esses países não teriam como saldar as suas dívidas para com o Brasil. Cabe lembrar, então, que os maiores beneficiados pela ação do governo brasileiro, a República do Congo, que está tendo uma dívida de 352 milhões de dólares perdoada, a Tanzânia, com uma dívida de 237 milhões de dólares, e a Zâmbia, com uma dívida de 113,4 milhões de dólares perdoados, possuem reservas consideráveis de petróleo, gás natural e cobre. A caridade revoltante do governo brasileiro foi anunciada absolutamente sem alarde aqui no Brasil, mas foi manchete em jornais internacionais importantes, como El País, na Espanha, e surge em um momento polêmico por principalmente 3 razões. A primeira é porque no dia em que Dilma embarcou para a África com o seu pacote de bondades, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo não negociará e muito menos perdoará a dívida dos estados brasileiros, os quais recebem muito menos verbas do que o necessário e que são, historicamente, submissos e dependentes do governo federal. A segunda é porque há uma estranha e preocupante coincidência. Em março desse ano, meus amigos, o ex-presidente Lula esteve em viagem à África. Lula ficou por 6 dias no continente e passou por 4 países, incluindo um que já teve metade de sua dívida perdoada por ele, Lula, em 2010, a Nigéria, a custo de mais de 160 milhões de reais para os cofres públicos. A viagem de Lula em março foi integralmente custeada por algumas das maiores empreiteiras do Brasil, com grandes interesses em construção civil na África. As empreiteiras incluem gigantes como a Andrade Gutierrez, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. A informação de que a viagem de Lula, com o objetivo declarado de dar 2 palestras, fora paga pelas empreiteiras, foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Instituto Lula, que, no entanto, não informou os valores pagos, sob a alegação de que são dados reservados. No mercado, estima-se que cada palestra de Lula custe R$200 mil. Mas se a primeira e a segunda razões são de revoltar o cidadão, a terceira é de fazer alguém decente arrancar os seus cabelos. O perdão da dívida, no valor de quase 2 bilhões de reais, está acontecendo para que o governo brasileiro possa fazer novos empréstimos a esses países africanos. Hoje, a nossa legislação impede que países com dívidas recebam novos empréstimos. Ou seja, tente o senhor, a senhora, entender a lógica do governo petista. Os países africanos devem ao Brasil há mais de 20 anos. Nunca pagaram e agora vão ser perdoados. E com qual objetivo? Que o Brasil empreste mais dinheiro, que provavelmente
eles não vão pagar. O líquido e certo nessa lógica, meus amigos, é que 2014 será ano eleitoral, eleições presidenciais. Na eleição de 2010, as empreiteiras, essas que têm forte interesse na África, em muitos desses países perdoados, as mesmas que financiaram a viagem de Lula, doaram mais de 27 milhões de reais para a campanha de Dilma. Naquele ano, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, a campanha da presidente recebeu 15,7 milhões de reais da Andrade Gutierrez, 9,38 milhões de reais da Queiroz Galvão e 2,4 milhões de reais da Odebrecht. Enquanto isso, no Brasil, os estados e os municípios agonizam com poucos recursos para áreas cruciais, como educação, saúde e segurança pública. Sem ajuda, sem perdão, sem bolo, sem salgadinhos. Que pena! Ah, que pena que nós não fazemos festinha em Addis Abeba. Um forte abraço, um bom dia a todos. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, oh.